E aí, galera, nesse vídeo nós vamos falar do famoso MMC, ou mínimo múltiplo comum. O MMC ele é muito utilizado, além de resolver problemas práticos, também para adição e subtração de frações. Daí a importância a gente entender bem como tira o MMC. Fica tranquilo que é algo simples e a gente já viu todo o embasamento para entender bem o MMC nas aulas passadas. Então, olha só. Em 2006, ocorreu um raro fenômeno, o alinhamento dos planetas Mercúrio, Vênus e Saturno. Então, eles ficaram alinhados. Show de bola? Assim como a Terra, esses planetas eles também giram em torno do Sol e levam um determinado tempo para dar uma volta completa em torno do Sol. Por exemplo, Mercúrio ele leva 87 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, um período de tempo relativamente curto, menos de 3 meses terrestres. Beleza. Só que Vênus ele já leva 225 dias. Show de bola? E a gente tem também Saturno. Olha só quanto tempo demora para Saturno completar a volta em torno do Sol. 28 anos. A cada 28 anos, então, Saturno consegue dar uma volta completa em torno do Sol. Então, o ano solar de Saturno corresponde a 28 anos do ano solar terrestre. Aí vem a pergunta. Considerando o momento em que esses três planetas se alinharam, depois de quantos dias o Mercúrio e Vênus vão se alinhar novamente? Esse tipo de pergunta a gente consegue responder através do mínimo múltiplo comum, ou famoso MMC. Beleza? A gente já viu o que eram múltiplos comuns. Eram números que eram múltiplos ao mesmo tempo de 2 ou mais valores. Agora a gente vai procurar sempre o menor múltiplo. E esse menor múltiplo a gente chama então de mínimo múltiplo comum. Então segue comigo que você vai entender isso melhor. Quando a gente viu lá a nossa aula de múltiplos, nós estudamos os múltiplos comuns. O que são os múltiplos comuns? São simplesmente os múltiplos que aparecem ao mesmo tempo em 2 ou mais números. Então a gente resolveu esse exemplo aqui, dos múltiplos comuns do 4 e do 6. Então a gente escreveu os múltiplos do 4, que é simplesmente escrever 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, eu fiz até 4 vezes 10. E escrevi também os múltiplos do 6, que é 6 vezes 1, 6 vezes 2, até o 6 vezes 10. E a gente percebeu que tínhamos nesse intervalo 3 números em comum, que apareciam nas duas tabuadas, tanto do 4 como do 6. E daí a gente destacou o mínimo múltiplo comum, que é o menor desses múltiplos, ou seja, o menor múltiplo que aparece ao mesmo tempo, tanto no 4 como no 6. Então esse cara é o MMC, ele é de grande interesse na matemática. Agora, toda vez que a gente for calcular o MMC, a gente precisa ficar escrevendo a tabuada. Imagine se os números fossem grandes. Como é que a gente faria? Ou muito distantes, né? Porque 4 e 6, eles têm valores próximos, mas se fosse 4 e 40, até bater ali, ia ser complicado de achar. Então, para isso, a gente tem a técnica da barra, para a gente determinar o mínimo múltiplo comum, ou MMC, que a gente vai aprender agora na sequência. Então, vamos lá aprender essa técnica da barra para cálculo de MMC. Digamos que a gente queira aqui calcular o MMC de dois números, digamos aqui 8 e 20. Como é que a gente vai proceder? A gente vai escrever aqui o 8, põe uma vírgula e põe o 20. Agora a gente desenha aquela barra que a gente aprendeu lá quando a gente viu fatoração. É isso mesmo, a técnica da barra vai consistir basicamente em a gente fatorar os dois números ao mesmo tempo. Show de bola? Então, beleza, a gente desenha aqui a nossa barra vertical e agora a gente vai então escrever os números primos que dividem esses caras, ou pelo menos um deles. A gente começa então visualizando o seguinte: eu tenho que pensar um número primo que divida pelo menos um desses dois. Se dividir os dois, beleza. Bem, o 8 e o 20 ambos são pares, então a gente sabe que eles são divisíveis por 2. Então, vou pegar aqui o número primo, o 2. Aí eu faço a divisão, 8 dividido por 2, isso vai dar 4. E o 20 dividido por 2, isso vai dar 10. Beleza. Aí eu continuo. Qual outro número primo que divide 2 ao mesmo tempo? O menor deles, começando do menor para o maior. O 2 ainda divide. Então eu vou colocar aqui o 2 e vou efetuar a divisão novamente. 4 dividido por 2, isso dá 2. 10 dividido por 2 também dá 2. Também divide, e dá 5, perdão. Show de bola. Ainda dá para dividir por 2? Bem, o 5 não divide mais.
então eu vou ter que repetir ele. Mas o 2, ele divide, então eu vou ainda continuar dividindo por 2, por causa do 2 que ainda é divisível por 2. Então, enquanto ainda tiver alguém que é dividido por esse número que você está usando, você tem que repetir e dividir. E aquele que não sofre divisão, ó, o 5, ele não vai dividir por 2. Você não vai escrever um número decimal aqui, você vai repetir o 5, tá bom? Então, a gente faz aqui, ó, 2 dividido por 2, isso vai dar 1. E 5 dividido por 2 não divide. Então, não divide, né, nos conjuntos dos números naturais. Então, a gente deixa aqui. Agora, a gente vai para o próximo número primo que consegue dividir quem está aqui. O 1 não precisa mais. Agora, tem que pensar o número primo que divide o 5. Bem, o 5 é primo, então vai ter que ser dividido por ele mesmo. Então, eu vou colocar aqui 5. Aí, aqui o 1 repete. E aqui vai dar 1. Prontinho, galera. Agora, a gente vai colocar aqui essa barrinha aqui na horizontal e vai escrever o resultado do nosso MMC. O nosso MMC, ele vai ter que ser o produto desses caras que a gente obteve aqui fazendo a fatoração. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ou eu posso escrever, né, como sendo 2 à terceira vezes 5. Quem é 2 à terceira? 2 à terceira é 8. Vezes 5 dá 40. Então, o MMC entre 8 e 20, galera, é 40. E a gente resolveu esse primeiro exemplo. Simples assim. Vamos fazer outro? Vamos lá para outro exemplo. Agora nós queremos o MMC de 144 e 180. Então vamos lá, a gente vai ter que pensar em um primo que divida pelo menos um deles, começando do menor e indo para o maior primo. Então, o menor primo que divide pelo menos um deles aqui é o 2. Na verdade, ele divide os dois porque ambos são pares. Então, eu vou dividir 144 por 2 e 180 por 2. 144 por 2 dá 72. E 180 por 2 dá 90. Beleza, eles ainda são pares, então ainda são divisíveis ainda por 2. Então, eu vou dividir por 2 novamente. Aí, eu vou escrever 72 por 2, que vai dar 36. Em seguida, eu vou escrever 90 por 2, que vai dar 45. Show de bola. Tem alguém aqui que ainda é divisível por 2? O 45 não é mais, mas o 36 ainda é. Então, eu tenho que continuar dividindo por 2. Então, vamos dividir por 2. 36 dividido por 2 dá 18. Então, eu escrevo aqui 18 e repito o 45 porque ele não é divisível por 2. Agora, ainda tem alguém divisível por 2 aqui? Tem, o 18. Então, eu vou dividir por 2 novamente. 18 dividido por 2 dá 9. Então, a gente escreve aqui o 9, a vírgula, e 45 não divide por 2. Então, a gente repete o 45. Tem alguém aqui que é divisível por 2? Agora não tem mais. Ninguém aqui é mais divisível por 2. Então, a gente vai agora para o próximo número primo. Vamos tentar o 3. 9 é divisível por 3. E 45 também é divisível por 3, porque a soma dos elementos do 45, ó, é 4 mais 5 que dá 9. E é divisível por 3. Então, a gente vai colocar o 3 aqui e vai efetuar a divisão. 9 por 3, isso dá 3. Então, a gente coloca 3 e agora pega o 45 por 3, dá 15. Beleza? Aí agora a gente vai dar uma subidinha aqui para acabar o resto da conta. Continuando, a gente então tem que seguir vendo se ainda dá para dividir por 3. 3 é divisível por 3 e 15 também é divisível por 3. Então a gente vai colocar o 3 aqui e vai dividir. 3 por 3 que vai dar 1 e 15 por 3 vai dar 5. Beleza, agora o 1 aqui acabou. Agora vamos para o 5. Para dividir por 5 só pode ser o próprio 5. Então eu escrevo 5 aqui. E a gente vai ficar então 5 por 5 vai dar 1. A gente repete então esse primeiro 1 e aqui também dá 1. E prontinho, a gente conseguiu efetuar todas as etapas aí para determinar os termos que compõem o mínimo múltiplo comum. Agora a gente só faz então um produto dos caras que a gente encontrou. Então a gente vai multiplicar todo mundo que está aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Só que esses caras que aparecem aqui repetidos, né, ó, o 2 aparece 4 vezes. É comum a gente escrever assim, ó. No lugar desse cara aqui eu escrever 2 elevado à quarta, porque é 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes.
Do mesmo jeito, esse 3 que aparece aqui duas vezes é 3 vezes 3, que a gente chama de 3 ao quadrado. Então, a gente escreve como resultado desse MMC, ó, 2/4 vezes 3 ao quadrado vezes 5, tá bom? Mas o que interessa para a gente mesmo é o resultado dessa expressão. 2/4 é 16. 3 ao quadrado dá 9. Aí a gente faz aqui, ó, 9 vezes 5 dá 45. Vezes 16 dá 720. Então, o MMC que a gente estava procurando, o resultado é 720. Então, o MMC de 144 e 18 é igual a 720. Show de bola, galera? E a gente conseguiu, então, encontrar o mínimo múltiplo comum sem precisar ter que encontrar as tabuadas desses números, o que daria muito mais trabalho, beleza? Usando então essa técnica da barra, a gente chega no MMC. Vamos fazer um último exemplo com 3 números, mas a técnica é a mesma, para 2, para 3, para quantos números forem necessários. Vamos lá então para o nosso último exemplo dessa aula. Vamos calcular o MMC de 18, 25 e 30. Então, é um múltiplo, o menor possível, que é múltiplo do 18, do 25 e do 30 ao mesmo tempo. Então, a gente começa pegando aqui um número primo que divida pelo menos um deles. Fatalmente é o 2, porque a gente tem aqui dois números pares. 18 divide por 2, divide e dá 9. Então, a gente escreve aqui o 9. 25 não divide por 2. Então, o que a gente faz? A gente repete. O 30 divide por 2? Divide, então dá 15. Então, a gente escreve 15. Ainda tem alguém aqui que é divisível por 2? Não, o 9 não divide por 2, nem o 25, nem o 15. Então, a gente vai para o próximo primo, depois do 2, que é o 3. Tem alguém aqui que é divisível por 3? Tem sim, ó, o 9 é divisível por 3 e o 15 também. Então, a gente vai ter que colocar o 3. 9 dividido por 3 dá 3. 25 não divide por 3, então a gente repete o 25. Já o 15 dividido por 3 dá 5, então a gente escreve aqui 5. Beleza. Ainda tem alguém que é divisível por 3? Tem, o próprio 3 que está aqui. Então a gente vai ter, é obrigado a colocar o 3 de novo e dividir por 3. Ó. 3 por 3, isso vai dar 1. Então essa coluna aqui do 18 já foi. 25 não divide por 3, nem o 5. Então, a gente repete os dois. Repete o 25 e repete o 5. Beleza. Tem alguém aqui que ainda é divisível por 3? Não. Então, a gente vai para o próximo primo, que é o 5. O 25 é divisível por 5 e o próprio 5 também. Então, a gente agora vai para o 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. A gente repete esse 1 que está aqui, aqui fica 5. E o 5 dividido por 5 dá 1. Beleza? Aí a gente ainda tem esse 5 aqui, então a gente tem que fazer até todo mundo dar 1. Então a gente vai dividir por 5 novamente. Então esse 5 por 5 vai dar 1. E aí a gente acabou, porque ficou 1 na primeira coluna, 1 na do meio e essa aqui que já tinha dado 1. Acabou, galera. A gente já tem os elementos aqui do nosso mínimo múltiplo comum. Agora a gente só escreve o nosso mínimo múltiplo comum, o valor dele, o resultado dele. A gente pode escrever como multiplicando todo mundo que está aqui. Só que os que aparecem repetidos é bom escrever na forma de potência. Então, ó, 3 vezes 3, que está aqui, 3 ao quadrado. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Então, o resultado desse mínimo múltiplo comum aqui, mínimo múltiplo comum, é 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, que vezes 2 dá 18. 5 ao quadrado, 25. E 18 vezes 25 dá 450. Então, o MMC de 18, 25 e 30 é 450. Beleza, galera? Agora é só praticar.